Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa live de terça-feira, mais uma vez, né, com a palavra do Senhor, com a palavra que nos foi dada por Ele, né? A palavra é como destruir o que rouba as suas forças. O que está destruindo as suas forças? Tem algo destruindo as suas forças, não é verdade? Então vamos ver o que é, né? Vamos contar primeiro a história da Bíblia. Depois a gente vai dizer um pouquinho sobre isso. Eu sou Ivani, da Igreja IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, lá da Avenida Aruanã 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Pertenço à Célula Digital, que leva a Palavra do Senhor, todas as terças e quintas-feiras, às 9h, 9 e pouco da noite, né? Então, vamos sempre pedir que Mestre Jesus esteja aqui, nos ajudando a ministrar essa palavra. É o que nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, você precisa se preocupar onde você está colocando a sua cabeça. Como a minha cabeça? Com quem você está falando das suas coisas? Eu coloco a cabeça aqui na pessoa e falo das minhas coisas. Com quem que você está falando? Sansão, ele colocou a cabeça dele nos colos da Dalila e foi traído. Ele confiou. Será que devemos confiar em todo mundo e falar as coisas da nossa vida? É o que diz aqui. Onde você está colocando a sua cabeça? Onde, para quem você está falando as suas coisas, as suas particularidades? Então, vamos ler um pouquinho para falar aqui da Bíblia. Vamos ver lá em Juízes 13. Servidão dos israelitas sob os filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. Ela não tinha filhos, era estéril, não podia ter filhos, né? E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. O anjo do Senhor veio falar com ela. Você é estéril. Você não pode ter filhos. Porém, conceberás e terás um filho. Temos que crer. Temos que crer no Senhor. Eu sou estéril? Não posso ter filhos? Mas o Senhor diz: agora tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porém, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, não se tirará o cabelo. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o seu ventre. Ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Olha só, ele já veio com algo que Deus disse para ele. Já veio com propósito. Ele iria livrar o povo, a Israel, das mãos dos filisteus. Então, não importa o problema, não importa a esterilidade,
na sua vida. O Senhor pode revogar essa esterilidade. Aquela mulher que não pode ter filhos, Deus pode revogar essa esterilidade e você pode ter um filho. É só crer, é só ter fé no Senhor. Uma palavra de Deus pode trazer cura, fim ao sofrimento, acalmar a tempestade. Você pode estar sofrendo, mas uma palavra dos céus pode mudar tudo isso. Pode mudar tudo isso, uma palavra dos céus. Mas buscamos tudo, mas uma palavra do Senhor pode mudar e revogar o que você está passando. Uma palavra do céu pode revogar aquilo que você está passando, aquela sua esterilidade, aquele seu problema. É isso que você precisa buscar. Aqui, olha, continuando no versículo 6, então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Ela ficou tão assim maravilhada que ela nem perguntou quem era ele e o seu nome. Porém, disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Confirmando o que a gente estava falando. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele queria novamente que o anjo viesse e dissesse novamente o que o menino faria quando ele nascesse. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Mas Deus mandou novamente o anjo. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vida, não comerá, nem beberá vinho, nem bebida forte. Então ele repetiu novamente. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que detenhamos e te preparemos um cabrito. Aí ele quis reconhecer, agradar ao anjo pelo que ele estava falando, né? Manoá ouviu, mas ele pediu a confirmação a Deus. Deus não tem problema de confirmar, de dar essa informação do que Deus quer falar conosco. Ele vai te mostrar, ele vai mostrar tudo, pois o restante que precisa saber virá na sua caminhada. Deus mostra uma parte daquilo que está prometido para nós, mas não tudo. Porque o tudo nós veremos na nossa caminhada. Nós vamos receber isso, isso, isso. Mas na caminhada é que nós vamos ver. Tem coisas que você não escolhe, mas o que você vai passar no seu caminho, Deus vai te ajudar. O filho era Sansão, e o poder dele foi o Senhor que deu. Deus deu esse poder desde o ventre da sua mãe. Ele viria para libertar Israel dos filisteus. Sansão, com uma queixada de jumento,
destruía 1000 homens. Olha a força que ele tinha, que Deus deu para ele. Tem coisas que temos que entender, que o que temos foi Deus que nos deu. Nós temos que entender que tudo que nós temos, a nossa força, o nosso vigor, a nossa força de vontade, foi Deus que deu. Aqueles que têm discernimento têm que entender que o que Deus te deu, como melhoras financeiras, uma bela família, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Quando você melhora financeiramente, uma família bonita que você tem, foi Deus que te deu. Existe um mistério quando estamos sozinhos com Deus. Por isso, já falei para vocês, quando vocês querem falar alguma coisa, entra no seu quarto, fecha a porta. Ali existe um mistério, é você e o Senhor. Você pode pedir perdão pelas coisas erradas que nós fazemos. Você pode orar por quem você quiser. Você pode perdoar de coração aqueles que te fizeram mal e deixar na mão do Senhor, mas perdoe, né? E fale com Deus e Ele te recompensará. Faça seus pedidos, claro, né? Nós temos o direito de pedir. Pois Deus quer te pegar sozinho. Entendeu? Deus quer te pegar sozinho. Lá em mistério, dentro do seu quarto. É lá você e Ele. Ele quer ter um encontro com você. Você quer ter um encontro com Deus. Quando os apóstolos estavam preocupados com a tempestade no mar, mas Jesus vinha caminhando pelas águas, sozinho, né? Por isso que nós temos que estar sozinhos no quarto. Quando estamos sozinhos com o Senhor no nosso quarto, recebemos as bênçãos divinas do céu. Precisamos ter esse tempo com o Senhor, somente você e Ele. Maria, quando recebeu o anjo, ela estava sozinha. Não tinha ninguém com ela. Seu tempo sozinho com o Espírito Santo é Ele que te sustenta. A mulher de Manoá estava sozinha quando o anjo disse que ela teria um filho. Não é? Sansão era esse filho. Mas ele desagradou ao Senhor, desagradou aos pais. Ele se casou com uma filisteia, mesmo não sendo de agrado do seu pai, sem aprovação dos pais. Ele era briguento, ele era teimoso. Não se vive as promessas de Deus sem que os inimigos apareçam. Você não recebe bênção se os inimigos aparecem. E você se associa a eles. O que aconteceu com Sansão? Ele se associou com uma filisteia, sendo que os filisteus queriam atacar Israel, acabar com Israel. Desculpa, entendeu? Mas ele se associou a quem? A uma mulher filisteia. Você tem que entender que quando recebemos uma palavra e alegria e preparo para poder entrar no propósito que Deus quer na sua vida, nós temos que entender. Quando nós vamos entrar no propósito que Deus quer para a nossa vida. Queremos viver o propósito, mas não queremos nos preparar para isso. A gente quer receber, quer viver o propósito. Eu pedi ao Senhor tal, que isso acontecesse tal. Eu quero viver o propósito, mas não quero me preparar para isso. O que é se preparar? Orar, falar com o Senhor, entrar no quarto, ficar sozinho com Ele, receber as bênçãos divinas. A prova da sua fé não te dá detalhes. A prova da sua fé não te dá detalhes do que vai acontecer. Você vai viver o que Deus preparou
para você. Mas você tem que estar preparada para o que há de vir. Vem coisas boas, mas também vem coisas não boas. Mas eu tenho que atravessar. Lembra da travessia do deserto? Deus nunca deixou faltar maná para eles. Né? Mas era dura a travessia. Você tem que se afastar do que não é bom para você. Sansão, ele era incomum, mas o povo não sabia de onde vinha a sua força. Ele era incomum, ele tinha uma força descomunal. Mas os filisteus estavam, como se diz, doidos para saber qual era, da onde vinha a força dele. Então, falaram com a esposa dele, com a mulher dele, a Filisteia. Você tem que descobrir qual é a força de Sansão. Dalila tentava descobrir de onde vinha a sua força. Existem forças que as pessoas não podem ver, mas é uma graça de Deus para você. Existem forças que as pessoas não podem ver, mas é uma graça de Deus para você. Às vezes você tem uma força que é uma graça de Deus para você, mas as pessoas não podem ver, porque é só você, assim como Sansão. Ele tinha uma força descomunal, mas somente ele sabia, e não era para ele falar. Existem forças que as pessoas não podem ver, mas é uma graça de Deus para você. É uma graça. Então eu vou parar aqui hoje, né? Para a gente continuar nesse assunto de Sansão e Dalila e a força e o poder divino de Deus que foi dado a ele. E na quinta-feira eu continuo. Então vamos agradecer a Mestre Jesus por estar aqui conosco, nos ajudando na palavra, né? Está sempre conosco, né? E que o Senhor Jesus abençoe a todas as famílias que nos ouvem. É que eu te peço e te agradeço, meu mestre. Amém. Então, se vocês gostaram da palavra, joinha. Se vocês gostaram, compartilhem. Porque quando vocês dão um joinha aqui, o YouTube entende que é bom e eles passam para outras pessoas. Entendeu? Se quiserem comentar também, comentem. É sempre bom a gente ouvir os comentários, não é verdade? Então não se esqueçam que nós temos culto todas as semanas, né, de manhã. A partir do mês que vem é só na quinta-feira que nós teremos o culto da manhã, às 7 horas, com os pastores e o apóstolo José Iracete. Vai ser só na quinta-feira, às 7 horas da manhã. De quarta-feira ainda até o final do mês, nós temos às 15 e às 20. E a partir do próximo mês vai ser a terça-feira às 20 horas. E domingo, ó, domingo agora é Santa Ceia. Santa Ceia. Vamos ceiar com o Senhor, né? Então venham conhecer a palavra, venham estar presente em união com os irmãos. É sempre bom estarmos juntos, né? Entendeu? Então não esqueçam de compartilhar e dar o joinha. Eu agradeço vocês, tá? Muito obrigada e até quinta-feira, no mesmo horário, às 9 da noite. Espero vocês, hein? Tchau, tchau.